Se você me avisou, eu deixar aqui, tá? Só não falar mal de mim. Como que é o nome? Como é que é seu nome? Diego Ramos. Ricardo, aula passada você me fez uma pergunta do porquê que o pessoal aqui faz CAT. Levei essa pergunta para um cardiologista intervencionista que eu conheci, ele falou: padrão, todos aqui fazem CAT antes de fazer intervenção, não adianta, não retira. Então, padrão, o pessoal vai fazer CAT. E a explicação que me deram foi justamente aquela que eu perguntei para a senhora. Saber a localização da oclusão. Pois é, eu questionei isso a ele. Ele falou que aqui é porque a minha formação é de São Paulo. Então, assim, eu nunca trabalhei no hospital aqui, eu trabalhei em clínica. E aí ele falou que aqui o pessoal gosta de fazer um pouco acima da oclusão ou intervenção acima da oclusão, mas assim, é o que eles têm preferência. Tá bom. Levei a pergunta, trouxe a resposta de volta. O padrão deles, eles acabam passando isso pra gente. Oi? Como é padrão deles, eles acabam passando isso pra gente. Mas isso é normal, é o que a gente costuma dizer que é assim, tem o que tem no livro e tem como é que é? Não, os vícios, tem os vícios ativos, né? E todo mundo tem o seu vício ativo, né? Mas aí eu fiquei com eu fui levada, falei, não, agora eu quero saber o porquê, se o padrão ouro é outra coisa. Aqui é mais difícil de Gravador. Vamos lá, gente? Vamos começar? Falta muita gente? Não. Oi? Já vai começar, já. Já tem bastante. Vocês querem logo ir embora também, né? Tô ligada. Pós-feriado, podia estar todo mundo bebendo. Descansando. Foi aniversário da Finca, nem tá tendo aula. Olha, esse dia é aniversário da Finca. Podemos ter dado folga para os funcionários, né? Podia dar mensagem da Finca. Mas eu Sou da Mera. Vocês que viraram meus alunos. Mas você está sendo contratada pela Finca também. Da onde? A gente vai assinar ainda seu contrato. Ah, é? Não, gente. A gente tem que assinar lá o negócio para aceitar ela. Vamos lá, então. Gente, nas minhas aulas eu costumo fazer o seguinte. Se eu vou falar de determinado órgão ou sistema, eu gosto de pegar raio-x, ultrassom, tomo, ressonância, cintilografia. Raio-x, ultrassom, tomo... A não ser que não tenha indicação. Por exemplo, a aula que vocês vão ter de exame na mulher, muito dificilmente você vai fazer uma cintilografia de mama. Então, quando não tem indicação, eu não trago, tá? Então, geralmente, eu gosto de trazer assim. Pra quê? Pra vocês, como futuro colega meu, chegar lá e falar assim, ó, esse exame eu consigo ver, eu consigo interpretar, eu tô entendendo o que está acontecendo, esse outro exame eu não tenho facilidade nele. Que é pra vocês também saberem em que momento vai começar, tá? Então eu venho aqui, eu não consigo trazer tudo, porque eu dividi o livro, vocês pegaram os livros? Sim. Pronto. Dividi o livro para vocês, acho que cada livro tem 600 e poucas páginas, né? Não tem como trazer todo o conteúdo. A gente tenta dar uma refinada no conteúdo que vocês vão mais usar na vida prática de vocês, tá? Então, eu vou falar hoje de esôfago, estômago e baço. É a transição dos temas torácicos para os temas abdominais, tá? Então, quando a gente fala de esôfago, um dos exames mais simples que se tem é colocar o paciente para beber contraste e fazer imagem de raio-x, tá? Esse é o mais simples que você tem. Vocês estudaram contraste? Não. Tá. Eu vou parar. Eu vou dar uma aula de contraste para vocês. Espera aí. Em todas as professores vai ter que fazer isso então. Não, o contraste precisa, porque isso aqui é básico para
básico para fazer. Eu conheço Senão você vai arrumar uma briga com ela. o quê? Senão vai arrumar uma briga com você. Só para a aula, né? Aí você sabe quando você Aí eles Não conseguiu? Ai, para no gravador. Vou transcrever tudinho, ó. Ó, eu vou só fazer uma palhinha rapidinho, por isso que vai ser aqui, depois a gente volta para a aula normal, tá? Então, primeiro, que vocês têm que entender o que é contraste. Sabe quando você vai mexer lá na foto que você vai postar no Instagram e quer olhar se aquela foto tá mais brilhosa, menos brilhosa, aparecendo fundo, aparecendo vocês, aparecendo a imagem, vocês vão mexer brilho, nitidez e contrastação, tá? Isso serve para exame de imagem. Só que não é que eu vou mexer na contrastação do exame de imagem, eu vou usar alguns métodos para fazer com que o órgão que eu esteja estudando, lendo, avaliando, faça uma diferenciação entre o meio associado, tá? Então, por exemplo, quando você está lá no centro cirúrgico, vocês sabem por quê que a roupa de centro cirúrgico é verde ou azulada? Porque ela é exatamente o oposto da cor do sangue, tá? Então, ela vai contrastar com o sangue. E aí, na hora que vocês forem ver o sangue, vai ser muito mais nítido do que se vocês estiverem usando rosa, entendeu? Pronto, isso é contraste. Isso é o que é contraste. Só que, quais são os métodos de contrastação? Daí, para a gente saber os métodos de contrastação, eu preciso saber se ele é positivo ou negativo. Se ele for positivo, ele vai brilhar em branco. Se ele for negativo, vai ser mais escuro. Quais são os contrastes negativos? Ar, líquido. Então, por exemplo, o paciente vai entrar lá na tomografia comigo e eu quero fazer com que eu enxergue melhor parede de estômago, por exemplo, eu peço para ele beber 3 copos com água, entendeu? Vai inchar aquilo ali e eu vou conseguir ver a diferença. Usei algum contraste endovenoso? Não. Usei algo com mais densidade via oral? Não, foi água, tá? Então ele entra como meio de contraste negativo, entendeu? Então contraste não é só o que a gente injeta ou bota para engolir. Contraste é qualquer coisa que você vai usar para fazer com que você visualize melhor aquele sistema, tá? Então a gente tem substância com alta densidade radiológica e vai ser o bário ou o iodo. A gente tem contrastes secundários a essas substâncias de alta intensidade
chamado de contraste positivo, ou seja, ele vai ser capaz de captar mais o feixe de raio-x que está sendo emitido para ele no caso da tomografia ou do raio-x, e eu tenho substância com baixa densidade radiológica, que é justamente o ar, a água ou qualquer outra substância que me dê esse contraste negativo, tá? Vias de administração. Posso fazer via oral para investigar trato gastrointestinal, posso fazer endovenoso, posso fazer via retal quando não progrediu o estudo do trato gastrointestinal e eu quero continuar estudando ele, ou quando o meu estudo já vai a partir do intestino e eu posso fazer a utilização via retal, intratecal ou do canal medular, só que isso aqui do canal medular hoje em dia já não é tão feito, porque a gente já tem exames menos perigosos, vamos dizer assim, para a gente injetar contraste no local, tá? E a gente pode fazer dentro da própria cavidade, então intrauterino, por exemplo, tá? Então a gente tem vários métodos de você, além de usar o contraste, como usar, tá? Quais são os tipos de contraste? Iodeto de sódio, sulfato de bário e gadolínio. Isso faz diferença. Paciente que tem resposta alérgica a contraste da tomografia, pode tomar o contraste da ressonância? Não? Mas eles são a mesma substância? Não, eles não são. Então pode sim, tá? O gadolínio é feito na ressonância. O iodo é feito na tomografia. Então quem tem contraste, quem tem alergia a contraste da tomo, não tem alergia a contraste da ressonância. E que tem alergia, ou pode ter, né, alergia aos dois, mas não é obrigatório, não é a mesma coisa, tá? E vocês precisam saber que não é a mesma coisa. Porque na hora que o paciente chega para vocês e fala assim, ah, mas eu tenho alergia. Você fala, mas qual exame você fez? Eu fiz a ressonância, então você pode fazer a tomo. Ou pelo menos tentar fazer a tomo. Fazer o teste da tomo, pode perguntar. E o de bário? E aí, se eu falei que um é da tomo, o outro é da ressonância, o bário é pra quê? Geralmente raio-x, mas por quê? Bário é para trato gastrointestinal. Eu não boto paciente para engolir iodo, tá? Eu boto paciente para engolir bário, beleza? A não ser que eu saiba ou esteja investigando comunicação, tá? Fístula. Se eu tenho comunicação aberta entre os órgãos, aí eu não posso usar bário. Aí eu tenho que usar o iodo, tá? Porque é mais seguro, certo? Nessa aula aqui, eu explicaria para vocês, mas não vai dar tempo, é muita coisa. Questões em relação à osmolaridade, à presença dos íons, para quê? Porque lá na frente a gente tem que saber o que fazer em relação a reações alérgicas e a gente tem que saber o que fazer em relação à nefropatia pós-contraste, tá? Então, o paciente que tem a possibilidade de desenvolver uma nefropatia pós-contraste, o que você faz? Como que você protege esse órgão? Qual é o paciente que pode fazer o quê? Então, uma aula de contraste eu acho importante, mas a gente não tem tempo para isso. Professora, rapidinho, eu tenho uma dúvida. Como eu sei que a pessoa está tendo uma reação alérgica e não uma reação normal do contraste? Porque muita gente, quando toma o contraste, eu principalmente quando tomei, sente umas coisas estranhas, que não é exatamente alergia. Sente, parece que está se urinando, parece que está com a frequência cardíaca aumentada. As reações alérgicas, elas tendem inicialmente a se demonstrar de uma forma cutânea, quando é mais intermediária. E quando é leve, onde a gente só vai observar, o grau não chega a fechar glote, não chega a alterar a voz, tá? Então eu tenho esse quadro aqui para vocês de reações leve e moderada, justamente para vocês saberem identificar isso. Aqui, ó, leve, moderada e grave. E o que fazer, tá? Então a gente não vai ter essa aula, mas eu vou disponibilizar essa aula para vocês, porque pelo menos como médico vocês têm que ter uma noção, tá? Então, o paciente que tem possibilidade de desenvolver uma insuficiência renal, você tem que proteger esse rim, tá?
Então hoje, por exemplo, minha subespecialidade é cardiológica. A quantidade de contraste no exame cardiológico é muito baixa. Então, na hora que eu chego com um paciente que tem um clearance de creatinina que está ali no limitezinho, eu primeiro vou fazer soro fisiológico nele, diluo mais esse contraste, não deixo de fazer o exame, depois faço mais soro fisiológico nele, tá? Então, você não precisa deixar de fazer o exame, mas você tem que avaliar cada situação. Paciente que realmente tem uma situação que pode desenvolver uma nefropatia pós-contraste, não faz exame contrastado, manda lá para cintilografia que é mais seguro, tá? Paciente que é dialítico, se ele tem função renal residual, para você não acabar com essa função renal residual, assim que ele saiu do exame, o melhor é fazer a diálise. Paciente que não tem função renal residual, você não precisa ter pressa em fazer a diálise, mas a gente faz em até 24 horas, ou pede para fazer, tá? Então são situações que eu acho interessante vocês saberem. Tendo essa rápida introdução aqui para vocês, que tipo de contraste é usado no esofagograma? Bário. Entendeu? Pronto. É isso. Bota o paciente para engolir, é bário. Não é iodo, não é galho. Tá? Iodo, tomografia, galho, ressonância. Tá? Galho, gadolínio, do jeito que vocês quiserem falar. Tem um jeito certo, lógico, mas a gente entende. Tá bom? Então, para que serve a gente fazer o esofagograma? Eu preciso identificar qual que é a queixa do paciente em relação a esse esôfago dele. Deixa eu colocar o laserzinho aqui, ó. Para ver motilidade, para ver se eu tenho algum grau de estenose, para ver se eu tenho algum grau de distensão, se eu tenho algum grau ou algum tipo de malformação, de herniação. Então é isso que eu vou fazer. Geralmente eu faço em pesquisa de hérnia de hiato e de refluxo gastroesofágico. Essas são as principais indicações vistas, tá? O paciente começa a deglutir o contraste e a gente começa a fazer a imagem seriada de raio-x. Então, de acordo com o tempo que vai chegando em cada parte do esôfago, tem um raio-x sendo feito no momento. Posso fazer com esse paciente deitado. Assim, eu ajudo a aumentar o refluxo, caso seja a dúvida, tá? Posso fazer com o paciente sentado, posso fazer com o paciente em pé. Por que eu estou dizendo que dá para fazer de todas essas formas? Porque o aparelhinho, ele vai se movimentar e a maca também pode se movimentar. A grande maioria das vezes o paciente está em decúbito dorsal normal, tá? O paciente vai deglutir o contraste, a cada passo do contraste é realizado o raio-x, que a gente nesse caso vai chamar da fluoroscopia, e a gente tem as incidências. Igual tem tórax, AP e perfil, aqui a gente vai ter AP, perfil e oblíqua. Coloca essa câmarazinha um pouquinho mais embaixo. Pra quê? Pra gente ver estômago, fundo do estômago, por exemplo, tá? Então, nas incidências de AP, eu quero ver basicamente esôfago, então esôfago proximal, esôfago médio, esôfago distal. Em perfil, eu não consigo ver bem esôfago proximal, porque a gente tem sobreposição de estrutura, tá? Então, eu consigo ver melhor médio distal. E quando a gente faz as oblíquas, eu quero ver fundo gástrico, pequena e grande curvatura, antro, esfíncter pilórico. E se você fizer um pouquinho mais abaixo, você já quer pegar literalmente entrando no intestino. Para quê? Geralmente pacientes pós-cirúrgicos, você está querendo avaliar todo o segmento daquele contraste. Então, isso aqui é um esofagograma baritado. E agora vocês sabem por que o nome do exame é baritado, porque o contraste é o bário, tá? Professora, perfil é proximal ou distal? Próximo. Não, médio e distal. Desculpa, gente. Proximal e médio. Desculpa, perdão. Vou mostrar a imagem.
Proximal e médio. Aqui, ó. Distal não dá pra ver por causa da sobreposição de estrutura. De vez em quando eu faço isso. Ó, aqui vocês estão vendo AP, aqui vocês estão vendo perfil. Nessa parte do perfil, grande parte do contraste já saiu da sua rede, já deve estar chegando no estômago, tá? Mas foi realizado em 2 tempos. Então esse é o primeiro tempo da deglutição e esse aqui é o segundo tempo da deglutição. Olha quando a gente quer ver médio distal. Você consegue avaliar até onde é para ter a bolha gástrica ali, que tudo bem vocês não estarem vendo. Não é obrigatório, nem um raio-x de tórax normal é obrigatório você enxergar a bolha gástrica, tá? Então, a continuidade do contraste. Chegou aqui, o que está acontecendo nessa imagem? Tem o mesmo diâmetro? Não tem. O que está acontecendo com isso aqui? Ele está obstruído, eu tenho algum espasmo ali. E aí a gente vai investigar a causa do espasmo, geralmente isso aqui é uma calásia, tá? Então, eu tenho essa obstrução, tanto nesse exame de imagem quanto nesse outro, apesar desse aqui estar mais discreto do que esse primeiro aqui, tá? É presente essa obstrução aqui também? Sim. Esse aqui vai ser AP ou perfil? AP. Vocês já estão vendo até o estômago enxergando aqui em AP mesmo, tá? Essa parte que vocês estão vendo é justamente estômago e início do intestino. E isso aqui é uma imagem para vocês de oblíqua, só coloca um pouquinho mais embaixo, tá? Não fica paradinho aqui na região torácica, dá pra gente trazer um pouco mais abaixo, pra gente conseguir ver todo o esvaziamento desse estômago, caso essa seja a dúvida. Então, paciente que fez cirurgia, paciente que vai fazer cirurgia, paciente que vem com várias histórias em relação a sintoma gastrointestinal, dá para vocês fazerem esse tipo de exame. Beleza? O que é a acalásia? A acalásia é quando eu não tenho relaxamento do esfíncter esofagiano inferior e por causa dessa falta desse relaxamento, o esôfago começa a aumentar de tamanho. Porque como não está indo bolo alimentar, líquido às vezes para o estômago, o esôfago começa a ter o que a gente chama de megaesôfago. Vocês já ouviram falar disso, né? Ótimo. O início do megaesôfago, antes da dilatação esofágica, a gente tem essa compressão, essa falta de relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, tá? O que vai levar você, qual que vai ser a queixa do paciente? O paciente vai falar que ele tem um hálito muito ruim, que ele não sente a comida descer, às vezes ele precisa beber líquido para ajudar a descer, às vezes nem líquido está ajudando, que ele começa a dormir sentado, porque senão ele vomita, tá? Basicamente uma grávida. Então esses vão ser os sintomas do paciente. Aí o paciente chega com essa queixa. Dá para eu fazer raio-x de tórax normal, sem usar contraste para dar esse diagnóstico? Eu não vou ver a acalásia, mas eu tenho sinais que vão mostrar uma possível, entendeu, né? Não dá pra fechar diagnóstico só com raio-x de tórax. Oi? Professora, então quando tiver estreito lá o esôfago na porção inferior, eu posso falar obstrução e ter a acalásia como diagnóstico diferencial? Não. Porque obstrução pode ser qualquer coisa. Obstrução pode ser um tumor externo, obstrução pode ser um corpo estranho, certo? Agora, se está passando qualquer parte do contraste para o estômago e você está vendo no esôfago e no estômago e aquele fiozinho entre os dois, isso é acalásia, tá? Eu tenho o não relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, tá? Então, quais são os sinais que vão demonstrar a vocês
a possibilidade de ser acalásia no raio-x de tórax sem fazer contraste. Eu tenho alargamento do mediastino. Se eu falei para vocês que o paciente come, ingere e não vai para o estômago, o que vai acontecer? Eu começo a ter nível, tá? Por que esse nível líquido ele é presente? Porque não está indo todo o bolo alimentar, então aquilo ali vai fazer o nível. Deitou o paciente, faz a imagem dele deitado, aparece o nível bonitinho. E eu tenho como um dos sinais a ausência da bolha gástrica, mas igual eu acabei de falar para vocês, no raio-x de tórax normal, se ele tiver ausência de bolha gástrica não quer dizer nada, tá? Então só a ausência de bolha gástrica não é um dos sinais de acalásia, é apenas mais um dos sinais que podem indicar acalásia, entenderam? Beleza. Aí dá pra ver esse nível? Não, só o alargamento do mediastino tá muito grande, não. Esse nível é só quando tá deitado, né? Não, em pé dá pra ver também. Você já viu o nível hidroaéreo? Pronto, é a mesma coisa, tá? O alargamento do mediastino, ele vai dar dúvidas para vocês, porque a presença de alargamento do mediastino pode ser qualquer coisa, inclusive alterações cardiovasculares, né? Complicações graves do sistema cardiovascular. Então, nesse caso, foi solicitada uma tomografia de tórax. E aí, qual que é o tipo de contraste que eu tenho aqui? Eu tenho um contraste negativo, provavelmente com líquido. Nesse caso, talvez o colega não tenha necessidade nem solicitar o paciente para beber nada, né? Talvez tenha sido algo que ele já vinha consumindo e está presente aqui, ó. Tomando todo o esôfago simplesmente porque não consegue passar para o estômago, concorda? Então isso aqui, só mais uma vez para a gente frisar, é um contraste negativo líquido, tá? O raio-x de tórax mostra para vocês o alargamento, não dá para ver a área do esfíncter esofagiano inferior, e na tomografia computadorizada a gente tem, além do alargamento, a gente consegue ver o material que tem ali dentro. Tá? Posso contrastar esse exame? Posso pedir para o paciente beber o bário dele e acabou. Não tem problema nenhum. Se não tem história, só tem o raio-x na prova. Eu posso descrever como alargamento do mediastino. Mas como que eu vou cobrar de vocês sem história clínica? Ah, é que cobravam da gente sem história clínica. Não, eu boto história clínica. Tá ótimo. Inclusive, muita resposta está na história clínica. Não deixem de ler a história clínica. Né? A gente não tem a ver a história clínica. Não! Que bom que agora tem. Se deixar o mobilista Eu pego os pacientes, eu pego os alunos muito traumatizados, gente, esquece. Passou, já foi. Vou chorar de mais negativo. Contraste negativo é quando o contraste, eu estou usando ele brilha, ele não é branco. Então, em vez dele dar uma contrastação muito alta, ele dá uma contrastação baixa. Então é ar, é líquido. E aí, eu não entendi onde que tá. O contraste aqui É tudo? é tudo isso aqui, tá Tá cheio. mostrando aquele branco lá? Isso aqui não, o branco São os aqui, ossos, ó, né? não, aqui, ó, vai ser sistema vascular, certo? Aqui vai ser o osso. O que está obstruído é aqui No embaixo. raio-x é esse mais Aqui branco, é o branco. osso. E você quer ver a obstrução no raio-x? Não, tá dando pra ver que tá mais o baixo. contraste do raio-x. Dando pra ver. Não tem contraste aqui. Contraste Tem. Aqui a gente não pediu para ele beber nada. Não, entendeu? A ausência desse contraste significa o contraste negativo, porque Não. o pulmão tem ar? Contraste negativo é quando você vai usar ou água ou ar para me dar uma imagem mais escura do resto do tecido, tá? Sim. Aqui você não tá vendo o contraste negativo. É como se fosse você enxergar pneu peritônio. Pneu peritônio, o ar do peritônio, ele é um contraste negativo, porque ele faz com que você consiga enxergar
alguns tecidos do peritônio que não é para você ver no raio-x. Entendeu? Nesse caso, você não está enxergando nenhuma contrastação, nem positivo nem negativo nesse raio-x. Mas na tomo, sim. Tá? Balancei para ver se vocês vão me ajudar. Ó, o que tá com isso agora? Aqui tá contrastado. E o que vocês estão enxergando? Todo o filamento do esôfago, mais parte do estômago e uma área que vocês não estão enxergando nada. Tá aqui a calásia do paciente. Tá? Deve estar tão fininho que na hora de tirar, fazer a imagem do raio-x, a gente não consegue nem enxergar a área que está vindo o contraste em si, beleza? E aí quando a gente fala em relação ao alargamento do alargamento do esôfago, tem vários graus. A gente vai desde o primeiro grau, que é o mais levinho, até grau 4, mas eu não vou entrar em grau com vocês não, tá? Só para isso que serve? Não. Tem paciente que não tem essa alteração da calásia, mas tem múltiplas contrações incoordenadas. Acho que vocês já ouviram falar disso. Oi? Que é o famoso espasmo esofagiano difuso. Então, eu tenho uma contração muito descoordenada desde a região superior até a região inferior. E aí esse paciente tem uma dificuldade de evoluir com o bolo alimentar, mesmo não tendo nenhum problema no relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, entendeu? Quando a gente faz o exame de imagem, vocês conseguem ver várias austraçõezinhas apertando aqui em volta, sem segmento. Não é. Vou mostrar para vocês o esôfago em quebra-nozes daqui a pouquinho. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vejo parte do líquido ali em cima, parte do líquido ali embaixo, parte do líquido pintando aqui no meio e todo ele sem a sua dimensão correta. Como é que é o nome desse, professor? Espasmo esofagiano difuso. Já tiveram gastro? Não. Parte dele? Isopático. Não, entendi. Como é que é o nome, professora, desse? Espasmo esofagiano difuso. Beleza? E aí aquilo que eu falei pra vocês, dependendo da alteração que esse paciente tem, ele pode ter um megaesôfago. Esse megaesôfago, ele também pode ser muito grande, bem visível, ou ele pode ser mais discreto. A gente faz graduações desse megaesôfago. O megaesôfago, ele pode ser secundário a chagas, por exemplo. Então, nem sempre vocês vão enxergar aqui embaixo a calásia, porque tem pacientes que têm outra doença associada, na verdade, que vem com alteração esofágica, que vocês vão conseguir ver fazendo o exame contrastado, tá? Ó, quando a gente tem espasmo esofagiano difuso, eu tenho várias contrações simultâneas. Ela pode ser produzida pela deglutição, induzida através da deglutição, e pode não. Às vezes o paciente está só estressado e começa com aquela dor no esôfago, começa com refluxo gastroesofágico por causa desse tipo de contração esofagiana, tá? Então a gente não sabe qual é a causa principal. Existem várias causas, mais ou menos como gastrite. A gente tem um relaxamento normal do esfíncter esofagiano inferior, diferente da calásia que não tem esse relaxamento, tá? E aí o paciente vai apresentar dor retroesternal, disfagia e regurgitação. Tá escrito errado, desculpa. Então, o que acontece aqui? É aquele paciente que chega para vocês com dor torácica, ele não sabe identificar para vocês o tipo de dor torácica dele. Diferente da dor cardíaca, ela tem um tempo mais prolongado, tem que estar associado a algo na história. Então acontece alguma coisa na vida dele que ele começa a sentir essa dor. Não é igual aquele paciente que, eu caminhava 3 quadras, agora eu caminho 2. Não é essa a história dele. A história dele é o seguinte: eu tô bem, tô sentado assistindo televisão, do nada começa uma dor,
e aí ele não sabe dizer como que é a característica da dor, você faz o eletrocardiograma, está normal, você vai fazer as enzimas, estão normais, você faz exames cardíacos, estão normais, diagnóstico diferenciado de dor torácica, vai ser qualquer alteração esofagiana também, além, lógico, de outras, assim, como pulmão, estômago e por aí vai. Mas é uma das alterações, tá? Então, canso de pegar lá na clínica para fazer angiotomografia de coronário, na verdade, o que está doendo no paciente é uma hérnia de hiato, entendeu? Então, assim, existem outras causas de dor torácica, tá? Ó, isso aqui é o esôfago em quebra-nozes, isso aqui é o esôfago em saca-rolhas. Você viu que é diferente daquela imagem que eu mostrei pra vocês? Mas a causa é o espasmo, tá? Então, aquela imagem que eu mostrei pra você não era o esôfago quebra-nozes, é esse aqui. Mas a causa é esse aqui, é saca-rolha. Quebra-nozes. Saca-rolha. Saca-rolha, quebra-nozes. O motivo é o mesmo, né? Oi? O motivo por essas apresentações Espasmo é o mesmo. esofagiano. Eu tenho essas contrações não simultâneas, que não depende de nada, nenhum estímulo em si, e a partir desse momento que ele fez a deglutição, a gente consegue, do contraste, a gente consegue visualizar essas imagens. Então, o diagnóstico do paciente com essa imagem, espasmo esofagiano difuso. Vocês vão fazer prova semana que vem, viu, Tarik? Tá? Espasmo esofagiano difuso. Então, não precisa colocar que é saca-rolha e quebra-nozes. Não. Você sabe o que é? Não. Se você esqueceu até o nome, espasmo esofagiano, mas você sabe que tem alguma coisa no esôfago e não é em qualquer outro lugar, tá ótimo. Tá? O que eu quero de vocês é o seguinte, gente. Vocês sabem ver? Sabem? Porque tem colega, gente, que não sabe nem ver. Tem colega que a gente chega na N3 e não sabe diferença de contraste. Mas teve a aula de contraste. Entendeu? Então, tipo, Vou falar, gente. fica meio difícil. Eu demoro para entender as coisas. Tá tudo bem, não tem problema. O da imagem anterior também vai ser espasmo difuso, né? Então, Vai. é só um grau mais avançado, quando está em quebra-nozes ou em Cara, saca-rolha? pior que não. O pior é que são tipos diferentes de espasmo. Mas é Tudo espasmo. Tem um nome pra esse tipo aí? Se tem, eu não se lembro. apresenta de várias formas. Isso, o espasmo pode se apresentar de várias formas. Tem Saca-rolha, quebra-nozes. Isso, e esse mais fino aqui, que se tem nome eu não lembro. Tá? E os sintomas serão os mesmos também. Dor torácica é o principal. Só que é dor torácica retroesternal. Então não é aquela dor torácica bem em cima do coração, anginose. Tá? Só que o paciente, gente, na hora que chega na vida real, não precisa falar a diferença pra vocês, não. É dor no peito. Ah, é tipo pleurítica. Você tem que explicar o que é um tipo pleurítica. Não sabe, não adianta. Vem de trás, vai pra frente. Tudo no peito. Então, é verdade. Então aí o que você vai fazer? Fez todos os exames cardíacos, não tá sabendo o que o paciente tem, investiga esôfago e estômago. Tá? Oi? Bebe bário. Mas vocês já aprenderam que é bário, tá bom. Se eu tô falando que pro esôfago é bário, pro estômago é o quê? Bário. Vai beber. Ótimo, maravilhoso. A hérnia de hiato, ela é uma das causas de dor torácica. Tá? Então, igual a gente estava falando em relação ao esôfago, o estômago, ele pode subir acima do diafragma. Como? De duas formas. Ou parte dele vem totalmente acima do diafragma e acaba empurrando um pouco o esôfago, tá? Que a gente chama de hérnia hiatal por deslizamento, beleza? Ou o esôfago termina o seu trajeto e aí o estômago sobe do ladinho desse esôfago que já terminou o trajeto. É mais incomum, mas existe. Que a gente chama de paraesofagiana, tá do lado do esôfago, tá?
Então, a gente tem esse deslocamento do estômago acima do diafragma. Não é para eu ver nada em relação ao estômago acima do diafragma. Vamos botar o paciente para beber bário. Isso aqui tem cara de esôfago? Não. Não tem cara de esôfago. Sei se é por deslizamento ou se está do lado do esôfago. Aqui nessa imagem ainda não tem como dizer para vocês, porque eu preciso colocar o final do esôfago e tal. Mais fácil na tomografia computadorizada, tá? Então, parece ser o quê? Parece que todo o estômago subiu? Parece. Mais ou menos, né? Então tá mais pra por deslizamento, tá? Isso aqui eu já vi cair em prova de residência. Quando vocês saem daqui que vai fazer USP, Unicamp, Unesp e por aí vai, eu já vi uma questão dessa em prova de residência. Tem o caso clínico, tem a imagem, e aí a resposta era exatamente paraesofagiana. Então tinha tudo bonitinho que era uma hérnia gástrica paraesofagiana, tá? Então cai, gente, é cobrado, tá? Deixa eu respirar um pouco. Depois dessa PC, a senhora vai de baixo. Calma, eu vou explicar por partes, tá? Vou primeiro para essa daqui que a gente continua no exame Baritácio. As primeiras imagens que vocês estão vendo é esôfago, tá? Então aqui, ó, esôfagozinho bonitinho, né? Tá. Continuou a imagem, o esôfago faz uma bolinha, não é esôfago. É estômago? É o estômago. E depois ele continua para intestino, ó, tá vendo? E aí o estômago continua ali pintado de bário e o intestino segue o caminho, vai embora. Então, isso aqui é um estômago quase que por completo acima do diafragma, tá vendo? Simples, né? Ótimo. Na tomografia computadorizada, a gente pode fazer essa avaliação sem contraste nenhum. Como? A gente começa a enxergar, tá vendo aqui o diafragma, ó? Esse deslizamento dessa parede gástrica para cima. Ou quando estamos fazendo lá o exame, do nada o esôfago se torna algo gigantesco. Então eu tenho um estômago ali atrás, ao invés da continuação do esôfago. Precisei colocar contraste aqui? Não precisei, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho um exame aqui para mostrar para vocês aí. Quem estiver gravando não pode, tá? Aqui tem, tá bem? Legal. O que é isso aqui? Traqueia. Bom. Aqui. Aqui é a traqueia. Traqueia, não. Hã? Não entendeu cratéria. Traqueia. Esôfago, beleza? Tá logo ali do lado, né? Vamos seguir. Vocês estão vendo o tamanho desse esôfago? Apertado. É um vãozinho preto. Mas é o normal, porque a gente pega o paciente para fazer exame em jejum, certo? Que pequenininho. Isso. Vai ter uma hora que o correto é você até perder um pouco o segmento dele, principalmente quando a gente chega perto dos vasos. Ó, estamos descendo, aqui ó, perdeu um pouco o segmento deles. Vem aqui pro lado, ele já começa a mostrar que tá um pouquinho errado. Professora, como é que você está enxergando isso? Tá bem aqui, ó. Abriu, ó. Tá vendo? Ah, tá, agora vai. Abriu, fechou, abriu de novo, volta a comunicar com o estômago aqui, ó, tá vendo? Ali era uma pequena hérnia atal. Eu não enxerguei, mas tudo bem. Eu Essa acredito boca no senhor. aqui, no meio do exame, não é para existir. Eu achei que era. Ele mas é tudo para bem. ficar fininho
pequenininho, seguir sua dimensão. Abriu, não precisa estar aquela hérnia grandona que vocês viram. Ah tá, eu achei que ele tava abrindo e fechando. Não, Fechou. não. É só, opa, desculpa. Uma hérniazinha. Ah, entendi agora. Tá? Isso que ele fechou? Porque tá pretinho. Beleza? Tá bom. Fechei a aula. Oxe, gente. Muito boa a aula, parabéns. Aê, Tadeu, chegou na hora, hein? Acabou. Boa aula agora, Tadeu. Dá pra fazer raio-x de tórax? Dá pra fazer raio-x de tórax. É o melhor exame? Pode até não ser o melhor exame, mas dá pra fazer. E aí o que é pra vocês identificarem no raio-x de tórax? Por acaso eu tenho nível no meio do tórax, acima do diafragma. Então, só que quantas doenças vocês viram que pode me dar uma imagem de nível hidroaéreo no pulmão? Algumas, né? Então dá para confundir? Dá. Qual que vai ser a diferença? História clínica do paciente. Paciente que tem alteração pulmonar vai chegar para vocês com clínica pulmonar, né? Dificuldade respiratória, dispneia, desvio à esquerda no exame laboratorial. Agora, quando o paciente chega com dificuldade de deglutição, halitose, dor torácica, aí você vai pensar em alguma bactéria presente no pulmão? Não, aí você vai pensar que esse paciente provavelmente com esse tipo de imagem tem uma hérnia, tá? Então a história clínica do paciente eu sempre digo que é essencial. Pra quê? Pra casar com o exame do paciente, tá? Além disso aqui, que eu falei pra vocês que o estômago desliza acima do diafragma, ele além de deslizar, ele pode rotacionar. E a gente tem dois tipos de rotação. Aí o nome disso vai ser volvo. Vocês já devem ter ouvido falar do volvo intestinal, mas existe o volvo gástrico. Nenhum dos dois. Só conheço a marca mesmo. Vocês querem ficar? Beleza. É dividida a turma? Não. É muita matéria, vocês não lembram, tá ótimo. Quando a gente tem o volvo, eu tenho frouxidão dos ligamentos que vão sustentar o estômago. E aí ele pode rotacionar dentro do seu próprio eixo, então a gente vai chamar de volvo gástrico organoaxial, ou ele vai rotacionar trazendo o intestino para a parte superior. E aí a gente vai chamar de mesentério axial. Então, a parte que seria lá atrás do intestinal, ela sobe, ó, tá vendo, ó? Por quê? Porque ele também rotaciona para baixo o fundo dele, tá? Então ele faz um giro assim. E essa imagem que a gente tem do intestino que fez, além do intestino do estômago, que fez além da sua herniação, a sua rotação. Tá? Então, enquanto a gente falava de um estômago que mantinha parte dele abaixo do diafragma e parte dele só subiu um pouco, aqui ele quase por inteiro está acima do diafragma. Aqui nessa tomografia computadorizada ele está por inteiro acima do diafragma, tá? De novo, aqui não foi necessário o contraste bioral. No caso, esse paciente está só com o estômago cheio. E nesse caso, a gente fez o contraste balitado. E o interessante é enxergar que você tem intestino nas duas imagens de raio-x. Ou seja, eu posso ter a hérnia, mas o trato gastrointestinal ainda funciona, tá? Então, eu tenho evolução do bolo, tanto o esôfago, o estômago, quanto o estômago e o intestino, tá? Professor, esse na é aquele meso. Sabe o que eu vou te falar? Aquele que eu subo o intestino pra cima, tá? E do lado também é igual ou não? Eu não entendi. Não. Esse aqui, você tá vendo que o intestino tá aqui embaixinho, ó, ele segue baixinho aqui, ó. Sim. Então esse aqui só rodou em volta do próprio eixo. Esse aqui também, só rotacionou em volta do próprio eixo. Professora,
na hérnia de hiato, a senhora falou que a gente vai encontrar o nível hidroaéreo. Esse nível hidroaéreo é por causa da própria bolha gástrica do estômago? É, por causa da própria anatomia do estômago. Ele vai ter líquido, ele vai ter o ar em cima. Nesse caso desse paciente, por que o ar tá pra cá? Porque ele tá deitado. A reconstrução dele que colocou ele em pé. Mas ele tá deitadinho. Então tá aqui o nível, ó, bonitinho. Então, líquido e ar. Essa é... Aí eu esqueci, o plano que tá, esse daí é PA, perfil, como é que o paciente está nessa imagem aí? Esse aqui? É. Isso aqui é tomo. Então, tomografia a gente não corta em PA e perfil. A gente faz axial, sagital e coronal. São as reconstruções. Aqui, a gente está em AP. Esses dois em AP. Isso. Tá? Tudo bem até aqui? Sim. Bom, outra doença relacionada a estômago e a mais comum é a doença do refluxo gastroesofágico. Na doença do refluxo gastroesofágico, o que está acontecendo? Eu tenho o líquido ou o que tiver no estômago retornando para o esôfago. Isso também vai dar no paciente, ou pode dar no paciente dor retroespinal, além de azia e outros sintomas, tá? O problema da doença do refluxo gastrointestinal é que ele pode causar esofagite, processo inflamatório no esôfago. Processos inflamatórios, eles fazem com que a gente tenha a substituição do epitélio, principalmente quando não trata e deixa de forma crônica. Deixou de forma crônica e tem substituição epitelial. Esse esôfago, a pior evolução dele é o esôfago de Barreto, tá? A gente também vai falar aqui hoje. Então, o paciente chega com regurgitação, queimação, é aquele paciente que fala assim: eu preciso jantar 6 horas da tarde, 7 horas da noite, porque senão, quando é 9 horas da noite, eu não consigo deitar, porque volta tudo, eu vomito, tá? É aquele paciente que está em semana de prova, é aquele paciente que nós temos doença do refluxo gastroesofágico também relacionadas a alterações psicológicas, não tem problema, tá? Então, essa dor, ela vai simular angina, tá? Só que o paciente tem disfagia e odinofagia, vai feder aquilo ali, tá? É a diferença. É muito parecida com o espasmo hemorragia. Por quê? Porque são alterações que vão acometer esôfago. Então vai ser só a linofalgia para fazer a diferença? Não, inclusive pode ser nos dois. Mas então, nesse caso, eu só vou conseguir diferenciar eles pelo exame, né? Não dá pela Aí a clínica. gente vai fazer o exame. Qual que vai ser o exame para doença do refluxo gastroesofágico? Endoscopia. Endoscopia digestiva. Eu preciso visualizar essa alteração do epitélio para um epitélio que está mais inflamado, está sendo substituído do epitélio normal, do epitélio saudável. Então a gente tem um epitélio saudável, esse rosa mais pálido, e ele primeiro vai mostrar pontos de sangramento, vai mostrar para vocês áreas inflamatórias. Depois, vocês estão vendo que ele vai ficando mais enegrecido? Tudo isso é a ação do suco gástrico no esôfago que não está preparado para isso, tá? Aqui, por exemplo, você vê uma lesão contínua. Eu não preciso necessariamente ter lesão anelar. Eu posso ter a lesão vinda de todo o esôfago, mas só numa área contínua. Geralmente isso aqui acontece quando o paciente, na verdade, tem refluxo depois que deita. Aí pega aquela área logo em seguida e sempre aquele mesmo espacinho, tá? Aqui já acontece quando o paciente está sentado, tanto faz. Ele está acometendo o esôfago como um todo. E aí eu vou ter toda essa substituição do epitélio até aparecer epitélio intestinal. Então, ó, era para ser rosado bem pálido e ele se transforma nesse rosado que parece saudável, mas não é. É intestino. Por que a gente vai substituindo o epitélio até chegar no epitélio intestinal? Porque é um epitélio que aguenta essa alteração do pH, tá? Então seria uma proteção. O problema é que quando a gente tem essas substituições,
a gente aumenta a possibilidade de neoplasia, tá? Tudo bem? Daqui a pouco eu paro para beber um copo com água. Esse aqui também é substituição, né? Nesses focos mais pesados? Isso, esse aqui, ó. Não, esse aqui sim. Isso aqui já é bem inflamado, sabe? Tá bem machucado. Bem machucado, tá? Beleza. Falei de raio-x, falei de tomo, não falei de ressonância. Ou seja, a gente faz ressonância no trato gastrointestinal? Até faz, mas como é um exame muito mais caro, que você vai teoricamente usar o mesmo contraste bioral que os outros exames, não vai me dar alteração no epitélio, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tomografia, que é mais tranquilo, tá? E eu não falei de exames metabólicos, mas dá pra fazer? Dá pra fazer, tá? Eu tô tendo refluxo à água. Eu quero, por favor. Tô tendo refluxo à água depois da gravidez. Aí a gente anda colocando limão, anda colocando água de coco, qualquer outra coisa pra eu não passar mal depois. Ó, exames metabólicos, eu uso material radioativo de forma que eu vou fazer com que esse material radioativo vá investigar todo o sistema, tá? Então, nesse caso, se eu quero ver esôfago e estômago, o que eu vou fazer com o material radioativo? Eu vou injetar no paciente? Não, vou pedir pro paciente fazer o quê? Engolir, tá? Então, a gente tem cintilografia esofágica, a gente tem cintilografia do trato gastrointestinal, que é essa que vocês estão vendo aí. A gente tem cintilografia de esvaziamento gástrico, a gente tem cintilografia de esvaziamento esofágico, a gente tem de refluxo gastroesofágico e de pesquisa de fístula do esôfago-pulmão. Dá pra fazer tudo. E é basicamente o mesmo exame. Você vai colocar o paciente para deglutir o exame, deglutir a radiação e colocar ele debaixo da máquina. Então, o que vai acontecer? Aqui, supostamente, é a boca do paciente. E aqui é o estômago. Ele já deu uma engolidinha? Já, porque senão não era para vocês estarem vendo nada. As imagens vão passando, os segundos estão passando. E você vê essa lombriga subindo aqui. O que é isso? Isso aqui é a boca e isso aqui é o estômago? O refluxo. Isso aqui é o esôfago. Doença do refluxo gastroesofágico positivo ou negativo? Porra, né? Bonito desse jeito aqui, tá? Mas, gente, quem não gosta de pedir esse exame não tem problema. Esse exame ele é feito assim. A gente pega água e coloca tecnesse deitado para o paciente beber. E aí, se o paciente tem muito refluxo, a gente não bota ele deitado, dá para fazer ele sentadinho. Ele não gosta de água, ele gosta de suco, traz o suco. A gente bota o material radioativo dentro do suco, ele toma 250 ml do suco, dá para ele beber tranquilo, tá? Então, isso aqui é uma cintilografia esofágica para pesquisa de doença do refluxo gastroesofágico. Então, na hora que eu pergunto para vocês assim, quais são os exames que dá para fazer na investigação das doenças esofagianas, vocês vão me falar o raio-x baritado, vocês vão falar a tomografia computadorizada e vocês vão me falar pelo menos a cintilografia. Não precisa saber com o que, mas precisa saber que dá para fazer, tá? Dá para eu enxergar a calásia? Não dá. Porque a calásia, ela é muito fina, discreta. Eu preciso enxergar que eu tenho a ausência da evolução do material radioativo. Mas dá para eu ver megaesôfago. Mas dá para eu ver se a obstrução for grande, tá?
Então, se vocês não conseguiram fazer o raio-x, dá para fazer cintilografia. Beleza? Para estômago, tem mais outros exames metabólicos. Aí, o que vocês estão vendo aqui em relação a raio-x com bário? O paciente deglutiu, evoluiu para estômago, mas eu vejo uma certa obstrução e um retorno do líquido ao esôfago, tá? Então é isso que vocês estão enxergando na imagem e no desenho ao lado, beleza? Então a cintilografia fica um exame alternativo ao raio-x com bário, tá? Só que você vai enxergar o material radioativo retornando, o outro você consegue enxergar até onde que está a obstruçãozinha. A gente pode fazer exame raio-x baritado em criança? Porque normalmente... Eu não entendi a pergunta. Você pode fazer raio-x baritado o quê? Em criança. Pode. Só que aí você tem que falar pra mim, por exemplo, 8 anos. Quase não mexe na quantidade de radiação que a gente vai dar. Criança recém-nascido. Depende. Vamos pesar na balança o que vale a pena, tá? Poder na medicina sempre pode. Depende do custo-benefício. O que vale a pena em relação à dosimetria, à radiação que essa pessoa vai receber e o diagnóstico dela, entendeu? Então, no custo-benefício, a gente vai dar uma olhadinha. Então, por exemplo, entre fazer um raio-x com bário e fazer uma cintilografia com tecnésio para um recém-nascido, eu prefiro fazer o raio-x com bário. Apesar da cintilografia com tecnésio ser menos radioativo. Por quê? Porque a cintilografia com tecnésio eu preciso de mais tempo. A criança não vai ficar quieta. Aí vai ser difícil fazer o diagnóstico, entendeu? Então tudo a gente vai pesar. O que dá para fazer e o que não dá para fazer. Tá? Mas existe um exame chamado pH-metria, que é um dos melhores exames para dar o diagnóstico e um dos piores exames para serem feitos. Por quê? Porque a gente vai colocar uma sonda nasogástrica nesse paciente e vocês já viram um Holter de fazer uma mapinha? Pronto. E tipo aquilo ali do lado do paciente deixar 24 horas. Durante essas 24 horas, ele vai me dar uma curva. Nessa curva ele vai dizer quantas vezes esse esôfago alterou esse pH. E quanto alterou esse pH. Isso aqui é excelente pra gente dar diagnóstico, mas é chatinho de ser feito, né? Você tem que sondar o paciente, você tem que deixar o paciente com a sonda, você tem que colocar o monitor do lado, tá? Então não é um exame muito tranquilo, mas existe, beleza? Pessoal, posso dar 15 minutos para ir ao banheiro, esperar um pouco, pra gente continuar? Sim, professor, fique à vontade. Nossa, professor, começou a falar de estômago, começou a dar estômago na boca. Essas bem abstrações que eu quero falar, mas é como se fosse isso, do próprio intestino, tá? Então ela fica mais... fugiu a palavra aqui agora. Mas ela parece... Só vem a ilustração mesmo. Falem aí, por favor. Lembrem lá da pato. A parede intestinal. Ela tem sucos para serem absorvidos aos Isso, obrigado. Então eu consigo ver, melhor essa alteração para uma área que parece ser um suco, mas gente, não deixa de ser esôfago, tá? Então eu não vou ver bem a área intestinal, só que tem essa alteração da parede ali, tá? Dá para fechar esôfago de Barré pela tomografia? Não dá. O esôfago de Barré é através da endoscopia digestiva. Vocês vão fazer a biópsia da área, vocês vão avaliar o epitélio da área, vocês vão realmente enxergar essa substituição, tá?
O resto é tudo sinal sugestivo dele. Beleza? Tá. Bom, nós falamos bastante de esôfago, nós falamos um pouco de estômago, e o que pode acontecer em relação ao esôfago e estômago, que é comum, além desse refluxo gastrointestinal, uma das causas desse refluxo é o paciente ter gastrite, processo inflamatório secundário no estômago. E aí esse paciente vai vir com dor epigástrica, náusea, vômito, às vezes esse vômito sai um pouquinho de sangue, tá? Então é isso que vem. Diagnóstico vai ser pela tomo? Não, vai ser pelo quê? Endoscopia com biópsia. Eu acabei de falar que no esôfago é assim? Aqui não mudou. A gastrite também. Então eu tenho que fazer endoscopia digestiva alta e a biópsia da área, até pra gente saber se tem bactéria ou não, para tratar em conjunto, tá? Então, o paciente que é submetido à tomografia computadorizada, essa aqui tá com ou sem contraste bioral? Com contraste. Qual é o contraste? Bário, beleza. Então esse paciente ele foi submetido à tomografia computadorizada com contraste. Por quê? Porque o sintoma dele era muito inespecífico. Então não parecia que era gastrite, não fechava ali a clínicazinha de gastrite. Vamos fazer uma tomo só para dar uma amenizada. Aí o que acontece em relação à gastrite? A parede do estômago é para ser assim bem fininha, ó, tá vendo? Se você falar que não tá vendo, tá certo, porque é tão fina que ela vai se misturar com o resto que tá ali, não tem problema. Só que aí a gente começa a ver o espessamento da mucosa, tá vendo? Tem áreas que sofrem até erosões. Em relação à densidade do estômago, muda a densidade, ele perde a densidade dele, porque eu tenho um processo inflamatório acontecendo ali. Todo processo inflamatório vai alterar a densidade da onde ele está inflamando, tá? Então, eu posso até ter um prolapso da mucosa. O que é isso? Parte da mucosa está entrando em áreas que não deveria estar, tá? Então, esses são os sinais de que, opa, isso aqui pode ser uma gastrite, um processo inflamatório no estômago, mas o diagnóstico vai ser endoscopia digestiva alta com a biópsia, ou seja, no laudo aqui a gente coloca todas essas alterações e depois fala assim, sugestivo, complementar estudo com endoscopia digestiva alta, tá? Fazer a endoscopia. Professora, quando que é solicitada a tomografia? Quando a gente tem esses sinais inespecíficos, quando o paciente se nega a fazer endoscopia, porque tem medo, porque não gosta da anestesia, porque não tem ninguém para ir junto com ele, porque acha que tem alergia a qualquer uma das coisas, ou porque tem alergia, tá? Então, nesses casos, os pacientes fazem tomografia computadorizada, tá? Quando a gente não trata a gastrite, ela pode evoluir para quê? Úlcera. E aí, dá pra ver a úlcera na tomo? Dá. Quando a gente deixa de ver a mucosa é pra estar fechadinha, bem contínua, mas ela perde essa continuidade. Então a gente tem uma descontinuidade da mucosa. Por quê? Porque ulcerou, tá? Então a gente vê aqui, ó, mucosa e uma bagunça aqui embaixo. Então eu tenho essa úlcera gástrica. O melhor pra gente fazer em relação à visualização da úlcera vai continuar sendo endoscopia. Um segundo exame que dá para vocês fazerem é avaliar através do raio-x com o bário, tá? E aí, em vez dele seguir estômago e intestino, ele faz a ulceração. O que é uma ulceração? É quando eu tenho o tecido, deveria respeitar a parede que a gente tem do órgão, mas na verdade ela acaba entrando para uma outra área, certo? Então isso aqui é a ulcerazinha dele. Então, ó, tá aqui.
Diagnóstico vai ser através da endoscopia digestiva, beleza? Você vai colocar ali uma câmerazinha e você vai investigar, você vai visualizar, tá? Não conseguiu fazer, mas esse exame é muito bom. Faz biópsia também? Não. Pode fazer biópsia, não tem problema, mas a úlcera a gente consegue ver. O bom da biópsia é que você consegue ver se tem bactéria associada, né? Pra ver H. pylori, pra ver o tratamento, tá? Dá pra fazer cintilografia, exame metabólico, pra enxergar gastrite? Não dá. Não dá pra fazer. Pra ver gastrite, não. Dá pra fazer cintilografia pra eu ver úlcera? Não dá. Não dá. Pra ver ulceração, não dá. Isso aí é anatômico, tá? Ele não dá pra ver gastrite no raio-x? Aqui, ó. O raio-x. Ah, tá. Desculpa. O diagnóstico. Não, não dá. Não dá. Por quê? Porque aqui, quando a gente estava falando da tomografia computadorizada, que eu coloquei ao contrário, eu não mostrei pra você que o sinal é um espessamento de mucosa? Você vê espessamento de mucosa no raio-x? Não. Não vê que você não tá vendo mucosa? Entendeu? No caso de gastrite nervosa também dá, né, professora, pra ver? Oi? Tipo, endoscopia, na endoscopia dá pra ver gastrite nervosa? Dá, porque a gente não consegue, a gente não fez o diagnóstico do nervoso, do qual a causa. A gente fez o diagnóstico de gastrite. Agora, qual a causa, quem vai fechar o diagnóstico com você é lá o gastroenterologista que está te acompanhando, que vai ver sua alimentação, que vai ver todas as possíveis causas até chegar no fechar o diagnóstico. Aí, assim, sinceramente, chega estudante de medicina lá pro colega para acompanhar, é mais fácil ser nervoso que qualquer outra coisa, né? Hoje em dia é muito difícil, a gente está num ambiente que tudo estimula a ansiedade, tudo estimula, então é bem complicado. Mas a cintilografia, ela pode ser feita, igual eu falei para você, a gente falou do trânsito esofágico, a gente falou do refluxo gastroesofágico, e a gente pode avaliar o tempo de esvaziamento desse estômago. Então eu coloco o material radioativo para o estômago e avalio quanto tempo ele demora para entrar no intestino. Então líquidos, por exemplo, é para ser 15 minutos. Sólidos é para ser 30 minutos a 1 hora o esvaziamento, tá? Começou a ter um esvaziamento muito lento, eu tenho que identificar as causas. E começou a ter um esvaziamento muito rápido, eu tenho que identificar as causas. Por quê? Porque quando eu começo a esvaziar esse estômago rápido demais, sem ele ter passado pelo pré-processo antes de entrar no intestino, você não tem absorção de determinadas vitaminas, determinadas substâncias no intestino, e aquilo ali pode causar em você algumas doenças metabólicas. E quando eu tenho tempo de esvaziamento do estômago muito demorado, aquele estômago retém muito líquido ou muito sólido, aquilo ali pode fermentar dentro do estômago, dando alguns sintomas, fazendo com que o paciente possa evoluir para refluxo gastroesofágico por causa do tempo do esvaziamento dele. Então, esse exame geralmente é solicitado quando o paciente vai fazer alguma cirurgia gástrica, já com essa suspeita de que o esvaziamento dele ou está lentificado ou está acelerado, tá? Então, desnutrição, por exemplo, pode ser secundário a um esvaziamento muito acelerado. Então, aqueles pacientes aquelas pessoas que falam assim, nossa, meu metabolismo é super rápido, eu como demais, mas 5 minutos depois eu tô no banheiro. Não é seu metabolismo que é rápido, na verdade você não tá metabolizando nada, você tá botando tudo pra fora, tá? O seu tempo de esvaziamento estomacal tá muito rápido. Por quê? Aí vamos ver o porquê. Aí qual que é o tratamento? Se vai clampear o que vai fazer, gente, aí depende de quem tá acompanhando. Normalmente quem faz é quem vai fazer bariátrica, né? Esse exame geralmente é pós-bariátrico, para saber se o que restou aí, quanto tempo demora para sair, porque geralmente fica acelerado mesmo, tá? Professora, como que faz o acompanhamento desse tempo que levou? O paciente bebe o material radioativo e fica nesse equipamento todo durante esse tempo? 1 hora, ou se faz com líquido durante 30 minutos, que em 20 já é para ter saído, né? Então ele fica no total durante 30 minutos. Quando é com sólido, é muito interessante fazer esse exame, porque ele precisa ficar em pé.
Aí a gente muda a máquina para a máquina ficar com o colimador em pé, ele fica em pé, abraça a máquina assim e ele fica 1 hora lá, abraçado à máquina. Depois de ter comido, e tem que ser protocolo, depois de ter comido pão, ovo, tecnécio e uma gelatina de morango. Eu não sei por que tem que ser geleia de morango, mas é geleia de morango. E aí ele vai, come ele tem que vir em jejum, come o pão, o ovo, o tecnécio e a geleia de morango. A gente bota o tecnécio igual sal, assim, em cima do ovo. Aí o paciente come, depois bebe um copo com água para ajudar a descer e vai lá abraçar a máquina. E fica 1 hora abraçando a máquina. Então, geralmente, a gente não faz muito tempo de esvaziamento para sólido. A gente faz mais o tempo de esvaziamento para líquido, porque é bem mais fácil. Porque daí o paciente bebe o líquido, deita na máquina e fica lá deitadinho, bonitinho, durante meia hora. Mas é mais ou menos isso. O interessante de fazer esse tempo de esvaziamento para líquido é porque a gente faz também a aspiração pulmonar. Então, às vezes, esse líquido que está retido no estômago, que não está indo para o intestino, que é nos casos do tempo de esvaziamento que demora muito para esvaziar, ele faz um refluxo e nesse refluxo pode ter uma fístula, alguma coisa assim, ele faz a broncoaspiração. E aí é por isso que esse paciente tem sintomas pulmonares recorrentes, etc. É broncoaspiração alimentar. Essa é a maior indicação que a gente faz lá na clínica. Assim, vai todo sábado, é criança com broncoaspiração. É mais em casa, em criança, né? É mais em criança. E idoso também, né? Ou não? Eu pego mais criança. Na minha vida prática, eu pego mais criança. Mas assim, no livro, se pegar o livro para dar uma lida, ele vai te falar que tanto faz. Pós-operatório, pode dar, broncoaspiração, então tanto faz. Qual que é o nome dessa máquina? Desse tipo de exame? Cintilografia. Ah, esse é o da cintilografia. É, a máquina é aquela que eu mostrei pra vocês, que é o cintilógrafo. Ele parece da ressonância. Hã? Ele parece da ressonância. Então a cintilografia ela não serve para gastrite nem úlcera, só para calcular o tempo de esvaziamento gástrico. Tá vendo isso aqui, ó? Essa é a máquina. Essas duas cabeças aqui, elas não são fixas assim, a gente move elas. Então ela consegue ficar paralela e tal. E aí eu tiro essa maca debaixo do paciente e ele fica em pé com ela paralela ali. Eu já fiz esse exame, é muito chato. Deixa eu ver se tem esvaziamento gástrico. Peraí, já apareceu já. Preço, valor. Cara, eu queria mostrar o paciente pra vocês. É o posicionamento. Aqui é sólido. Ele bebe, deita e fica aqui. A Maria Nilza fez. Desculpa, Gerlin. Desculpa. Ah, não tem mais. Mas assim, é isso. Coloca a posição ali pro outro, vai que aparece. Eu fiz um estudo desse pra Chagas já. Não tem. Não tem? Não adianta não. Acho que não tira foto não, tá feio. Pronto, mas é basicamente isso, tá? Gente, foi esôfago, estômago. Vamos para baixo. Podemos entrar no baço? Então tá bom. Então, é o seguinte. Baço, a gente vai fazer essa leve introdução hoje, a gente continua a aula que vem para continuar fígado, baço e depois outros órgãos abdominais, tá? Então, baço é o seguinte, raio-x para baço hoje a gente não faz. Antigamente tinha um contraste só para baço, que a gente injetava na artéria, na veia, e fazia a imagem. E aí ele pintava bonitinho aqui, igual vocês estão vendo, só que não é tão bonitinho assim. Em resumo, não se usa mais, não se faz, raio-x para baixo não se faz, a não ser que vocês estejam querendo olhar aqueles órgãos que eu... Ah, vocês não tiveram essa aula comigo. De raio-x de abdômen, que a gente vai ver cálcio, tá? Então, existem alguns órgãos, quando a gente faz raio-x de abdômen, que eu preciso olhar a área de calcificação. Rim, suprarrenal, fígado e baço, que aí no caso do fígado a gente está procurando vesícula biliar, tá?
ureteres, bexiga e centro do abdômen. Então, quando vocês querem ver se tem calcificação esplênica, dá para fazer raio-x. Caso não, gente, melhor exame para abdômen é ultrassonografia. Ultrassom tem disponível no pronto-socorro, geralmente, com FAST, tá? Então o paciente chega para vocês com trauma, suspeita de trauma esplênico, é ultrassom. Ultrassom não é caro, então além de disponível, móvel, não é caro, tá? Então a ultrassonografia é o melhor exame para vocês. E aí, problema da ultrassonografia, no caso de vocês, é que vocês não vão parar para mexer no aparelho e fazer no paciente. A não ser quando vocês estiverem lá no internato, se algum professor chegar e falar, ó, vem cá, vou ensinar, você vai lá e aprende, mas isso é meio difícil. Então, o que é interessante em relação à ultrassonografia é que é o seguinte, lembra quando a gente estava tendo aula de coração, essa semana, e eu falei que depende do posicionamento transdutor? Pronto. Depende do posicionamento transdutor, do posicionamento, do tamanho, da capacidade dele. Então, dependendo do posicionamento, você enxerga outros órgãos em volta. Dependendo do posicionamento, você não enxerga. Quais são os órgãos, qual é o sistema que está ali muito pertinho de rim ou fígado e baço? Rim. Ai, depois tá vendo? Nossa, desculpa, gente. Então, são os rins. Ai, que horror. Os rins, eles são mais fáceis da gente identificar na ultrassonografia, anatomicamente falando. Porque a anatomia dele é aquele que parece um lequezinho, então fica bem bonitinho. E aí, através da identificação do rim, a gente consegue posicionar melhor o transdutor, principalmente quando tá no começo, tá, gente? A gente consegue posicionar melhor o transdutor para procurar um baço, tá? Então o paciente chega com vocês, com história de trauma, já chegou para mim, há um tempo atrás, 7 anos só, que o paciente caiu um guarda-roupa nas costas do paciente. E aí a gente foi fazer ultrassom e não identificou o baço. Então, aí eu achei engraçado que eu trouxe essa história para a sala de aula e o aluno falou assim, tá, mas o braço explodiu e não tem mais nada? Não, gente, líquido na cavidade, né? Sangrou, a gente não está conseguindo ver o parênquima esplênico, mas tem líquido na cavidade, então tem líquido ali em volta. Aí não conseguiu identificar, então a gente fala, olha, teve um trauma esplênico aqui, tá? Então, o melhor, o mais fácil da gente identificar olha onde está lá o rim e posiciona o transdutor. Aqui eu tentei mostrar para vocês o posicionamento do transdutor ao ponto de vocês, teoricamente, estarem enxergando que isso aqui é o baço, tá? Ali, ó, é o rim esquerdo, só que aqui eu não estou posicionada em cima do rim esquerdo, então vocês não estão enxergando bem o rim esquerdo, mas é o que ajuda vocês a conseguirem dar uma olhadinha, tá? E aqui embaixo, tudo escuro assim, é líquido na cavidade. Então, quando você enxerga o baço, eu preciso ver, primeiro, ele tá lá, tá? Segundo, consigo identificar a borda dele, consigo identificar tamanho, consigo identificar se tem alguma lesão dentro do baço, tá? É isso que vocês vão visualizar dentro da ultrassonografia de abdômen, beleza? Aquela descontinuidade que tá lá, que o intestino onde é onde for. Posicionamento, aqui é posicionamento. Eu preciso mudar o posicionamento para ver se ele tá todo íntegro. Porque não esqueçam que aqui tem outras estruturas que podem causar sombras, tá? Aqui o baço, teoricamente, tá normal, tá? Beleza. Vocês estão vendo aqui uma tomografia de abdômen. Nessa tomo de abdômen, eu tenho fígado e baço, beleza? O baço tá encostando na vértebra? Não. Uma das características de esplenomegalia na ultrassom
é quando você enxerga a vértebra e já enxerga o baço. Por quê? Não, no ultrassom. Um dos sinais de aumento do baço lá na ultrassom é quando você enxerga a vértebra e enxerga o baço encostando aqui. Aqui é para você entender a imagem, tá? Então, um dos sinais de esplenomegalia, por quê? Porque na ultrassom é um pouco mais difícil da gente medir tamanho. Não é impossível, dá pra fazer. A gente não media tamanho encefálico de criança, tá? Mas a gente tem alguns sinaizinhos que já indicam a vocês que tem aumento do parênquima, beleza? Um deles é esse. Olhem a tomografia computadorizada e olhem a ressonância. Qual dos dois parece melhor para você realizar a fim de investigar alterações no baço? A ressonância. A ressonância, eu vejo a diferença de parênquima. Eu consigo ver córtex e medula, tá? Eu vejo toda essa alteração. Eu consigo enxergar isso aqui no baço? Não. Então, eu vou fazer tomografia computadorizada abdominal para investigar lesões esplênicas quando eu quero lesões grosseiras. Quando eu quero ver nódulo, calcificação, neoplasia, dá para fazer. Quando eu quero ver alterações mais finas, identificar onde essa neoplasia está invadindo, identificar tamanho, identificar alterações menores, eu vou fazer a ressonância. Então, se eu perguntar para vocês, o melhor exame entre tomografia e ressonância para avaliar baço é a ressonância nuclear magnética, tá? E aí a gente vai fazer tudo aquilo que eu falei para vocês, a avaliação no tempo 1, a avaliação no tempo 2, a avaliação em outras reconstruções. Então eu tenho como tirar na reconstrução gordura, por exemplo, tá? Então eu vou fazer essas outras avaliações. Quais são as principais indicações para a gente fazer investigação desse baço? Quero investigar. O paciente teve diagnóstico de doença de depósito de ferro, depósito de cálcio, tem diagnóstico de doença de depósito. O paciente está em suspeita de doença infecciosa. Paciente pós-trauma, então pós-trauma, já falei para vocês, ultrassom. Pacientes que têm doenças do colágeno, anemia hemolítica, hipertensão portal, trombose e qualquer outra doença que vocês acham que pode estar invadindo. Então, por exemplo, paciente tem diagnóstico de linfoma. Pô, vamos ver como é que é o baço desse paciente, entendeu? Então, qualquer doença que vocês acham que possa estar invadindo o baço desse paciente, vocês vão identificar. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar em infarto esplênico? Já? Pronto. Quero identificar o infarto esplênico, dá pra gente fazer exame de imagem, entendeu? A gente vai até falar sobre isso. Então, olha só. Teoricamente, vocês conseguem enxergar aqui, teoricamente é muito bom, mas é real, aquele corpo que eu falei pra vocês, da vértebra, tá? Teoricamente, isso aqui é o corpo vertebral. Vocês estão enxergando? Sim. Beleza. Isso aqui é pra ser o parênquima esplênico. Esplenomegalia ou não? Sim, tá bom. Tá? Precisa dizer o tamanho? Não. Por quê? Porque não é pra encostar, gente. Encostou, esplenomegalia. Simples, né? Oi? Não, aí a sêmio já não era que foi? Quanto maior, mais fácil. Quanto maior, teoricamente, mais fácil, mas pior também, né? Porque a gente não sabe o que está infiltrando no baço desse paciente. Então, gente, aqui o que é para mostrar para vocês é uma esplenomegalia, mas também a dificuldade de você se posicionar, se orientar anatomicamente sem saber o que tem ali em volta. Porque isso aqui, teoricamente, pode ser tudo líquido, concorda? Pode. Tá tudo uma coisa só. Então, procurem vértebra, procurem rim, procurem órgãos que você consegue se orientar, tá?
orienta nessa imagem? Como é que se orienta nessa imagem? Não, é isso que eu tô querendo dizer. A gente vai pegar o transdutor, vai movimentar os... tá. Essa que é a dificuldade de você conseguir visualizar alguma coisa. Tá? Pra quê? Por quê, gente? Porque na hora que um colega chegar pra você e falar assim, ó, tá bem aqui, o que você tá vendo? Não, peraí, vai mais pra frente, vai mais pra trás, isso aqui é tal coisa. Vocês vão ver que não é tão difícil assim, tá? Se ele não tivesse encostado na velha, eu veria o que? Preto? Um espaço preto. É. E aí você ia procurar um rim bonitinho, tá? Você então, começa ó, por trás das estruturas em volta, né, professora? sempre. Na ultrassom sempre. Podem falar o contrário, na minha opinião sempre. Tá? Então vou pela sua. Hã? Então vou pela sua. Ó, na tomografia computadorizada, a gente também tem uma facilidade de conseguir dizer para vocês o tamanho, porque é só uma fitinha que nós temos no programa. Então o programa já faz esse tamanho lá pra gente, super fácil. Mas, se você não tem dificuldade, não sabe, simples. Vocês já fizeram a percussão e a palpação? Sim. Não é pra gente palpar aqui embaixo do arco postal, né? Começou a palpar, tá aumentado de tamanho. É isso aqui que você tá palpando, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é um baço de tamanho normal. Isso aqui é um baço de tamanho aumentado. Não dá dúvida, né? Isso parece um fígado, concorda? Então tá bom, dá até pra confundir. Entendeu? Essa imagem escurinha na borda desse fígado aqui indica alguma coisa? É líquido. É líquido, aqui é líquido na cavidade. Isso aqui provavelmente esse paciente tinha algum processo inflamatório, aqui tinha líquido na cavidade. E aí eu deixei a seta em cima. Mas eu queria mostrar o tamanho do baço. Tá? Tá. Então tá bom. Então a gente acabou de ver mais ou menos como é que a gente olha tudo isso. Eu tenho alteração desse parênquima durante a visualização através da ultrassom? Não. Eu tenho alteração desse parênquima através da visualização da tom? Não. Na ressonância a gente consegue ver bonitinho córtex e medula. Então, quando vocês enxergarem um baço que tem várias lesões hipoecóicas, isso aqui pode ser cisto, tá? Só que, lógico, juntem com a história clínica do paciente, porque o paciente pode ter também uma doença infecciosa que me dá alterações hipoecóicas, certo? Vocês conseguiram identificar aqui, isso aqui é um parênquima que não tá normal? Não. Se eu falar pra vocês aqui, ó, isso aqui é um baço, dá pra ver que não tá normal? Dá, né? Oi. É a cor que se mostra no Isso. Quando é mais esbranquiçada, ela é hiperecóica. Quando ela é mais escurecida, ela é hipoecóica. E aí, nesse caso, é o que está acontecendo aqui, ela é hipoecóica. Ecóica significa o seguinte, a ultrassom é feita através, a imagem é reconstruída através da produção dos ecos. Ela emite uma onda sonora e quando ela lê o eco, ela faz a imagem, tá? Então, se ela é hipoecóica, ela tem baixo eco. E quando ela é hiperecóica, ela tem um eco mais alto, ou seja, vai ficar mais branca, vai ficar mais preta, tá? Professora, fala de novo, parei. Fala não. Fala não. Tá cansativo. O que foi? Eu tô brincando. Não, é que eu não entendi. Que a senhora passou a seta, eu não entendi. Ah, ó. Isso aqui é todo parênquima esplêndido, tá vendo? Ó? Sim. Você tá vendo que dentro dele eu tenho lesões pretinhas? Que lá em outras lesões parecem cistos? Uhum. Pronto, eu tenho um baço de tamanho aumentado, uma esplenomegalia com lesões hipoecóicas. Tá? Quando a gente vai avaliar infarto esplênico, ó, igual eu falei lá em cardio, que eu preciso ter uma doença vascular periférica primária, porque aquilo ali vai migrar, vai infartar, vai levar o trombo e tal. Ela pode trombosar no cérebro, ela pode trombosar no coração
E ela pode trombosar em qualquer órgão, tá? Nesse caso, a gente tem uma trombose do baço, beleza? Agora vamos falar aos poucos. Aqui a gente tem um ultrassom, aqui a gente tem um ultrassom com Doppler. Na ultrassom normal, o que acontece? O baço tá aqui, é para ter essa coloração, toda pretinha, tá vendo? Vocês estão vendo que ela fica branca do nada? Teoricamente faz uma lesão hiperecóica. Isso aqui infartou. Essa área é uma área infartada, tá? Aí qual é o melhor exame mesmo pra gente ver baço? Ressonância, né? Entre tomo e a ultrassom a gente já fez. Quando a gente faz a ressonância nuclear magnética, o que está acontecendo? A gente tem um tempo de freamento diferente entre as extremidades e o meio, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho um hipossinal, bem ao centro do baço, tá vendo? Isso aqui é área infartada, tá? Então, se eu colocar assim, ó, o paciente vem com história clínica de dor abdominal, não dá em faixa, né, do infarto, dor abdominal no hipocôndrio, deixa eu ver o que mais, dor à palpação, não tem febre, não tem perda de peso, e aí você faz esse exame de imagem, o que é isso? Infarto esplênico, tá? Sem dúvida, tá bom? Quando eu falei aqui, aqui, ó, bem aqui no meio, tá? Quando eu falei aqui pra vocês de múltiplas lesões hipoecóicas, doenças infecciosas podem me dar essas lesões, como por exemplo, paracoco, tá? E aí essas lesões é o seguinte: ah, professora, eu vou fazer tomografia, eu escolho fazer tomografia computadorizada. Gente, faz a tomo com ou sem contraste? Por que sem? Porque é vasculação. Exatamente. Tudo que for infeccioso inflamatório ou vascular, você vai contrastar. Para quê? Todo o processo infeccioso precisa aumentar o seu aporte sanguíneo. Se ele está realmente extremamente ativo, ele vai ter aumento do aporte sanguíneo. Fisiologia, né? Não esqueçam disso. Então, se você quer tirar a dúvida de processo infeccioso, inflamatório, vascular, contrasta. Então, isso aqui, ó, é uma tomografia computadorizada sem contraste endovenoso. E aí você consegue ver que tem no baço lesões hipodensas. Mas, na verdade, você está vendo em todo esse parênquima algumas lesões que vocês não conseguem delimitar direito. Aí você vai fazer a delimitação como? Contrasta. Para ver se tem edema associado, para ver o que mais está acontecendo ali. Contrastou. Olha a diferença que me dá na imagem. Ele está pegando o contraste dentro da lesão? Não está. Mas o parênquima, ele altera a sua densidade. E aí você consegue ver bem melhor toda a delimitação dessa lesão, tá? Então tá disseminado no parênquima esplênico, tá vendo? Gente, eu tinha que ter dado essa aula pra vocês, porque daí a gente ia falar de tempo de contraste, vocês iam entender que tem contraste só por causa do rim e tal, mas não, eu vou colocar lá pra vocês. Me lembrem, tá? Qual que é o contraste que a gente faz na tomo? Hã? Iodado, tá? Então isso aqui é um contraste iodado, beleza? Vamos cortar essa imagem aqui. Tem ou não tem esplenomegalia? Tem. Não precisa nem ver, nem pegar a régua, né?
Esplenomegalia muito bem visualizada. Consegue aqui, ó. Tá? Eu achei que tinha passado alguma coisa assim. Parece um pulmão, mas é um fígado e um baço, tá? Que comprido. Porque eu tenho esplenomegalia. Oi? Parece ter 2 fígados. Parece que tem 2 fígados. Com várias lesões aqui, com hipossinal nesse caso, porque nesse caso não é hipossinal. Tá? Essa é a paracopa disseminada. Aquele paciente que tem paracopa até no cérebro. Tá? Professora, dá para fazer exame metabólico? Dá. Para processo infeccioso? Não. Para processo inflamatório? Não. Para quê? Para dizer que existe. Tá? No caso de parênquima esplênico, a cintilografia vai literalmente ser para dizer que existe. Então, se você identificou na tomografia um baço acessório e quer saber se esse baço é metabolicamente funcionante, você faz a cintilografia. Se você identificou lesão naquele baço, você não sabe se ele está funcionante, até porque o exame laboratorial está mostrando que não está, cintilografia. Se você acha que tem má formação e você não tem a certeza de que aquilo é um baço, cintilografia. Não vai fazer para identificar nenhuma doença infecciosa, nenhuma doença neoplásica, nenhum infarto, tá? Então a cintilografia só vai funcionar aqui nesse caso para falar, ó, existe baço e ele funciona. Só. Muito mal indicado, tá? Tudo bem, pessoal? A gente correu a aula mais rápido do que eu imaginava. Vocês querem que eu continue com outro conteúdo? Ou já chega? Então tá bom, não tem problema. Eu tenho uma aluna maravilhosa que eles têm a ordem do dia é assim, eles começam às 7 horas da manhã com cirurgia, depois eles vão pra psiquiatria, depois é comigo. Nem um pouco pesado. Aí quando chega comigo ela fala, olha, eu já entrei pra cirurgia, já fiquei doida, agora tô vendo coisa. Eu falei, exatamente. Maravilhosa, achei ela incrível. Vocês querem o que mais? O que vocês precisam? Vocês precisam de questão, vocês me pediram. Agora que vocês têm o Clécio, eu prometo fazer, não com muita pressa. Oi? Falta prova também é legal. Ainda mais não pode. Simulado, assim, sabe? Nem vai simulado, vai simulado. Mas assim, pode ser um só. Não, simulado, vou dar uma prova que não vale nada. Só. Posso tomar só. Depois a resposta, eu já trabalho bem pouquinho. Uma prova não vai passar. Não posso não, porque eu não posso.